Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o meio ambiente foi criado por Deus e oferecido para o ser humano como um dom precioso, gratuito. E a responsabilidade do homem é cuidar do meio ambiente que Deus nos ofereceu. Vamos começar falando da criação. A Bíblia afirma categoricamente que a terra e o ser humano foram frutos do amor de Deus. Mas há muita gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que tudo que existe é fruto da evolução. Você tem que decidir qual é a opção que você quer escolher. Mas antes disso, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso. E então, qual é o propósito da sua vida? Nenhum, porque ninguém o criou. Você simplesmente apareceu acidentalmente. Mas se você aceita que há um Deus que o criou por amor, então a sua vida tem sentido, porque o Criador tinha um plano quando criou você. E se é assim, tudo na sua vida faz sentido, até mesmo as coisas tristes que podem surgir. Bom, revisando o relato da criação no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, nos primeiros versos, vemos que antes de criar o ser humano, Deus se preocupou em preparar um ambiente para a chegada do ser humano. Imagine comigo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como se fosse uma família aguardando o bebê que vai nascer. Primeiro, a luz foi criada, depois a expansão, os mares, as plantas, os animais, finalmente o ser humano. Adão veio a existir, mas antes Deus tinha se preocupado em preparar um meio ambiente para a chegada do homem. Mas o relato bíblico acrescenta que o ser humano não estava feliz. Então Deus realizou a primeira cirurgia da história. Por isso, se você é um cirurgião, no momento em que vai efetuar uma cirurgia, peça a sabedoria do Deus Criador que realizou a primeira cirurgia. Ao despertar, Adão encontrou Eva. Agora a criação estava completa. Deus lhes entregou o jardim, os animais, a terra, as plantas, tudo. E lhes deu algo que ia ser fonte de satisfação e alegria: o trabalho. O trabalho, no princípio, antes do pecado, não tinha o fator cansaço que tem hoje. Não era sufocante e ingrato. Isso tudo veio como consequência da desobediência. Hoje você trabalha, não consegue muita coisa. Você trabalha e fica cansado, trabalha para sobreviver. E o pior de tudo é que você vê que outros que não trabalham tanto quanto você, mas enriquecem facilmente. Bom, tudo isso é fruto do pecado. No princípio, as coisas não eram assim. Imagine agora o primeiro casal perante a criação. Deus lhes disse claramente: tudo isto tenho criado para vocês. Queridos, desfrutem, mas cuidem. Ou seja, os colocou como administradores, como guardiões, protetores da natureza. A pergunta que eu devo responder é: até que ponto eu compreendi isto? Fico preocupado em proteger o meio ambiente ou simplesmente deixo isso para que os outros façam e eu desperdiço água, desperdiço energia, contamino a natureza? A lição esta semana tenta nos ensinar que o cristianismo não fica limitado em ir à igreja e cantar, mas também, entre outras coisas, cuidar do meio ambiente que Deus nos confiou. Há duas coisas que me impressionam no relato da criação. Uma delas é o segundo item da lição. O tempo que Deus gastou para preparar o meio ambiente para a chegada do ser humano é extraordinário. Ele cuidou de cada detalhe. Como se dissesse: espera. Está faltando isto. Não. Falta algo mais. Não. Assim não. Melhor assim. Enfim, levou 6 dias para preparar o verso e quando
o nenê chegou, pues aí estava o meio ambiente prontinho para ele, como um berço, como uma casa linda. E Adão veio existir. A outra coisa que me impressiona é que ao término da criação, na sexta-feira à tarde, Deus descansou. Descansou? De quê? Se Deus não se cansa nem se fatiga. Tinha que descansar de quê? Aqui há algo que muitas pessoas não compreendem. Deus não descansou no sétimo dia porque estivesse cansado. Ele descansou para nos dar um exemplo, para nos ensinar que é necessário parar pelo menos um dia na semana para meditar no amor e no poder criador de Deus. O propósito era esse. Muitas pessoas acham que no sábado não se deve trabalhar e ficam dormindo o dia todo. Oh, querido, não era isso que Deus tinha em mente quando criou o sábado. Mas o ser humano confunde facilmente as coisas. Muitos cristãos sinceros acreditam que o sábado é dos judeus. Meu amigo, na criação, Deus não criou o judeu, nem o japonês, nem o russo. Ele criou o ser humano. O próprio Senhor disse, o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do judeu. O outro problema dos seres humanos é o esquecimento. Com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram do sábado. Por isso, no Sinai, quando Deus deu os eternos princípios da sua santa lei, Deus disse para o seu povo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ora, você não pode se lembrar daquilo que não sabe. Aquele povo já sabia que o sábado era um dia de repouso para meditar no amor e no poder criador de Deus, mas tinham se esquecido. Por isso Deus lhe disse, lembra-te. Tem algo mais. O ser humano não só confunde e esquece as coisas, mas também as complica. E o povo de Israel exatamente fez isso. Complicou o sábado, fez dele só um dia para não fazer coisas. Encheu o sábado de proibições e regras. Não podia isso, não podia acender fogo, não podia andar mais de 1000 passos, não podia. E Jesus veio a este mundo para, além de morrer por nós, também nos ensinar a viver. Veio para simplificar as coisas, veio devolver-lhe ao sábado o sentido espiritual que tinha perdido. Jesus não veio para abolir o sábado. Ele veio para relacionar o sábado com sua obra de criação e também de redenção. Por isso curou e fez milagros de restauração no dia do sábado. A mensagem está aí para nós. Se pararmos no sábado para santificá-lo, adorar a Deus e pensar na criação, com toda certeza, seremos mais cuidadosos com o meio ambiente que o Criador preparou com carinho para que pudéssemos viver. Porque o sábado nos leva de volta para o Criador. A terceira parte da lição tem que ver com as consequências desastrosas do pecado sobre a terra. Para entendermos melhor, vamos ler Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Diz assim, e ao homem disse, porquanto deste ouvidos de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás. O teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Imagina a tristeza de nossos primeiros pais quando ouviram o resultado da sua desobediência.